Fala Nordex! Sejam muito bem-vindos ao Fala Nordex, esse podcast que conecta vocês com o futuro dos negócios, da inovação, do empreendedorismo. Hoje a gente está aqui com a nossa querida convidada Eva, daqui a pouco eu peço para ela se apresentar, e a gente vai desmistificar um pouco de startups, de investimento, tudo mais no meio do caminho. Desmistificar e desromantizar, né? Eva, seja muito bem-vinda ao Fala Nordex. É uma honra ter você aqui com a gente. Prazer é o meu. Para a gente aquecer os motores e os ouvintes te conhecerem um pouquinho melhor, você tem uma carreira. A gente conhecer um pouquinho melhor. A gente conhecer um pouquinho melhor sobre você. Você tem uma carreira notável em tecnologia e inovação e agora está à frente da Ologbom. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre sua trajetória até você se tornar CEO e fundadora dessa empresa? Bom, eu tenho décadas aí na minha carreira e ela não começou em tecnologia. Eu comecei como office boy, Olha né? só. E esses dias eu até estava numa ação junto com jovens que estavam iniciando a carreira e ele veio me questionar, né? Como que você chegou em tecnologia? Aí eu falei assim, olha, comecei como office boy. E ele era um frentista. Ele era um frentista de posto de gasolina. E ele ficou super atento. Eu fui legal, porque no final desse evento, tá? Ele falou assim, olha, eu quero agora ser gerente de posto. Então eu achei super bacana dividir a minha história, não só o momento que a gente está, que tem muitos desafios ainda, tem muito por crescer, né? Mas o começo, ele é muito valioso, né? E nas pequenas coisas. Então, fazendo uma rápida, falando um pouquinho rápido sobre esse começo, mas que é tão importante, eu precisava trabalhar com 14 anos. Eu fui trabalhar. Qual é o emprego que tinha para 14 anos? E na época eu podia se trabalhar com 14, acho que hoje começa com 16, se não me falha, se eu não estou enganada. Mas em 14 anos eu podia ser office boy. Então, comprar lanche, pagar conta. E só por uma questão de sorte eu fui ser office boy da superintendência de tecnologia da Caixa Econômica. Né? Então, eu ajudava o pessoal, daí comecei, de repente, a fazer backup, guardar fita, fazer arquivos, e aí comecei o meu mundo tecnológico desde aquela época. E, enfim, aí comecei a programar, com 15 anos eu já estava programando, eu nem vou voltar nas linguagens da época, que não convém, né? Entrega muito a idade e tal. E aí eu comecei esse meu trabalho e passei num projeto Mirim, que é onde tinha a IBM atuando na Caixa Econômica, eu trabalhando ali, passei por estágio, emprego e tal. Aí veio o advento da Xerox, veio para o Brasil, né? Trabalhei na Xerox. É, até a Xerox, na verdade, foram 6 anos, né, nesse projeto da Caixa Econômica. Depois foram 14 anos de Xerox, né? Então, passei por trainee, fui para desenvolvimento, aí fui para consultoria, fui para a área de negócios, fui para a Microsoft, fiquei lá quase 10 anos, né? Mas sempre, e aí, no paralelo, fazia coisas. Tentava montar minhas empresas, empresa de festa, café. Eu sempre tinha uma vontade de empreender, de criar coisas, não só de executar. Executava bem, gostava, fazia muito bem feito, fazia com vontade. Nunca, por mais que tivesse a vontade de empreender, eu fazia um intraempreendedorismo sem saber, né? Mexia em processos. Então, isso foi me ajudando a crescer, desde muito jovem, a criar coisas. E quebrei muita cara, muitas vezes, nesse processo, né? Enfim, e aí até fui para a Microsoft, fiquei à frente de operações interessantes, de vulto, de OEM, na época do Windows, acompanhei lançamentos, mas aquele bichinho de empreender estava sempre comigo. E ainda na Microsoft, eu tive a ideia de fazer uma plataforma que hoje está muito multiplicado, mas era isso na época 2010, 2011, de chegar a mais pessoas de forma mais democrática e na base da pirâmide da parte de conhecimento. Então, a gente começou a trabalhar com gamificação. Eu fundei a Bank, eu comecei um trabalho de fundar a Bank, né? Até participei do saí da Microsoft, fui incubada por ela, tinha um programa, né? A Microsoft estava começando na época de startups, ela tinha um programa BizSpark, eu nem sei se existe ainda hoje, já deve ter trocado os nomes.
E a BenQ nasceu. Aí a BenQ nasceu, isso é meados de 2014. Eu não tinha... Foi um período muito bacana, onde eu pensava que eu tinha aprendido muito nas Big Techs. Não sabia o que ia ser depois dela. BenQ é um nome japonês, né? BenQ é o nome do japonês, que deriva de ensinar. Daí a gente fez uma brincadeira com você, né? Com aprender, né? Com ensinar. E a gente procurou, na época... tanto que a Logbon, que é a empresa que eu estou fundando agora, tem um pouquinho menos de um ano, eu procurei nas palavras, nas culturas, a educação, a sapiência. Então, na questão da BenQ, a gente procurar qual era ensinar, era o conhecimento. Para mim, os japoneses, eles eram ícones, né? Eram um dos ícones, né? Não são os únicos, mas, assim, puxa, coube, né? E é uma tarefa difícil achar nome. Registrar e um monte de outras coisas que você imaginar. Bom, e daí depois disso, a veio o Logbon, né? A BenQ deu certo, hoje não estou mais na frente da operação da BenQ, né? Você continua sócia? Continuo sócia. E está à frente a diretora, que desde 2016, que é Patrícia Rodrigues, né? E que está fazendo Nós tínhamos feito um planejamento para ela já entrar como CEO em meados de 2027. Ela olhava assim, mas você é louca, você fundou a empresa. Eu falei assim, não, mas não é filho, não, eu gosto que é uma empresa que vai fazer mais pelas outras pessoas, né? E eu vou me satisfazer se ela continuar a entregar o propósito dela. Não precisa ser só através de mim. E até porque eu adoro criar, né? Então, assim, eu já tinha criado a BenQ, né? E agora outras pessoas poderiam recriar ou trabalhar junto com ela. E a Paty, né, assim chamada por todos lá dentro da BenQ, né? Ela assumiu e está esse ano, já está chegando próximo de um ano à frente da empresa, está indo super bem. E em paralelo fiz o Logbon, que também é o nome, só que esse não é japonês. Daí eu quis homenagear as origens brasileiras. E aí eu sou descendente de ucraniano, né? Então tu pensa eu colocar um nome ucraniano, que ninguém vai conseguir. Não tinha combinação que funcionasse aqui para o Brasil e até globalmente, né? Mas o africanês, né? E em especial ela tem, né? E a nossa origem, por mais que eu não represente o povo tão africano, minha família é origem europeia, mas eu vivo num país africano que tem muitas pessoas que construíram uma história. Eu falei assim, eu vou homenagear com o nome da minha empresa. E O em que significa? africanês é mente, sábio, né? Então, foi o motivo de ter escolhido a Logbon. E, recentemente, eu descobri, né, porque um dos meus arquitetos que trabalha com a gente, ele é do candomblé. E eu peguei o africanismo, mas pensei, não conectei com o candomblé ou qualquer outra questão. Eu só, assim, eu vou homenagear vindo da África, né? E comecei a procurar as palavras. E ele falou assim, você sabe que Olog é abençoado, né? Eu falei assim, não, eu não sabia, né? Se eu não me engano, é a Yorubá. Depois você dá um asterisco ali no vídeo, alguma coisa assim, o dialeto lá da África, onde vem a palavra em si, né? Então, e aí eu fundei a Logbon, uma vinha de conhecimento levou a gente fazer vários estudos na BenQ, inclusive com inteligência artificial, com business intelligence, até tecnologias mais simples, mas assim, que conseguissem dar performance e conseguissem chegar para várias pessoas, não num dispositivo muito evoluído. Porque se a gente falar do Brasil em capacidade de comprar dispositivos, nem todo mundo vai ter um celular de última geração, então a gente precisava chegar, né, através dessa empresa, que é distribuir o conhecimento de uma forma gamificada, porém viável, né? Então, e não só para gestores ou pessoas que tivessem numa carreira um grau mais elevado, mas sim pessoas que estavam na base, começando, ou que não tinham recursos, né? Enfim, essa era o nosso ímpeto naquela época, e assim funcionou, né? A gente lá teve projetos treinando mais de 100 mil motoristas, por exemplo, na Votorantim por ano, né? Então, assim, Impressionante. são marcos bem interessantes. E disso do conhecimento, a gente foi evoluindo junto com as tecnologias e nasceu a Logbon.
A Logbon surgiu, foi uma ideia que eu tive, tipo, como eu consigo também ajudar na parte produtiva? Estou ajudando aqui ao Logbon que eu criei, né? Que está funcionando, que nós já temos milhares de pessoas atendidas, assistidas por essas ferramentas. Agora, como é que eu posso fazer um outro produto, uma outra empresa que possa ajudar as pessoas na produtividade? Isso já vinha de 2020, fui pensando muito sobre isso. E a marca, o Logbon, é de 2021. Olha só, eu abri a empresa só agora. Mas eu já olhava, falei assim, não, vai vir inteligência artificial. Na época tinha vindo o metaverso, né? Eu até brinco que o Zuckerberg ganha uma vela lá em casa, né? Porque a gente tinha acabado de mexer com imersão, 3D, trabalhamos com Unity dentro da Bank e tudo mais, né? Então, quando veio o metaverso, para nós foi assim, nós estávamos prontos, estava tudo pronto, e um dos clientes, inclusive, era o Boticário. Então, a gente estava pronto e se deu super bem. Então, Você estava no mar com a prancha e quando vê a onda grande, você isso, só... e veio a onda. Foi mais ou menos assim. Então, a sorte, ela é importante no mundo do empreendedorismo, mas só sorte, você também não está preparado, acho que a gente não teria surfado, teria capotado, sei lá, se afogado, enfim, o que o valha. Mas isso aconteceu, e aí depois a empresa foi para o nível de escalonamento, e aí veio a ideia também de ajudar, de fazer um outro empreendedorismo voltado para ajudar as pessoas na produtividade. E por que veio? Eu começava a me perguntar o seguinte: com tanta tecnologia que está vindo, né, com tanta gente ainda analfabeta digitalmente, né, funcionalmente a gente ainda, eu acho que completamente, nós estamos na casa dos 10, 12%. Como eu estou muito sempre envolvida com treinamento, conhecimento, eu sempre olho que ronda a questão educacional do país, em especial no Brasil. Até olho para fora, confesso que olho, mas assim, já tem tanta coisa para a gente fazer aqui dentro do Brasil que, por si só, já te chama para muitas coisas, né? Já tem muito esforço para você entender e tentar resolver. E aí, no caso de produtividade, você vai ter muito mais ferramentas que vão te substituir, inclusive, né? E vão te substituir. Tipo, não adianta você falar assim, não vão, nós vamos criar uma lei. Não existe. A gente, desde a época da calculadora 12C, eu vi uma charge recente agora, me mandaram até, acho super... a charge é antiguíssima. Eram os professores fazendo greve no ano que nasceu a calculadora, né? Proibindo, né? Todo mundo fazendo uns cartazes, passando lá em Nova York, acho que na Europa, né? Abaixo as calculadoras, né? E tal. Hoje você não vive sem calculadora. Você não vai, você vai para a sala de aula com a calculadora, no celular e tudo mais. Então, desde aquela época, mesmo que a gente não se atinasse, a população não se atinasse a isso, essa tecnologia, a tecnologia foi sempre inundando, porque é um progresso do ser humano. Então, eu não vejo diferença da calculadora para a IA hoje, né? Tipo, é grosseira, assim, a comparação? Um pouco é. Mas é uma ferramenta, né? Mas é uma ferramenta. Então, a gente vai mudar, né? Mas a diferença da calculadora, para mim, e da IA agora, é a velocidade, né, com que nós temos, né? Que as tecnologias vão mudar, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, e eu acho que a gente tem em comum entre todos os convidados do Fala Nordex, é o bichinho do empreendedorismo que você falou. Mas tem uma coisa que você falou e que eu acho super importante, que a gente ainda não teve a oportunidade de abordar, então eu queria ouvir a tua opinião. Você falou sobre intraempreendedorismo. Você não definiu o termo. Você explica para a nossa audiência o que é o intraempreendedorismo e por que isso é uma alternativa viável para quando você é executivo e está pensando sobre empreender? Eu vou começar com um exemplo. Eu tive um amigo meu, que eu não vou falar a empresa, mas ele era de uma Big Tech, ele era presidente de uma Big Tech, no Brasil não é mais, e a gente se encontrou em Nova York. Eu já estava há 3 anos na frente da BenQ, né, estava num evento, onde eu estava com clientes lá, né, e eu encontrei com ele, né, por um acaso, se cruzamos, e ele também, esses clientes
que os meus clientes eram clientes dele, né? E a gente se encontrou nesse evento. E aí, papo vai, papo vem, negócios, né? Reunião de negócios. Aí no final, ele já me conhecia há algum tempo, né? Anos o mundo de tecnologia é desse tamanho aqui, né? Todo mundo se conhece, né? Então, você vai se encontrando ou de vista ou de nome, mas você conhece as pessoas. Aí ele me chamou, eu falei assim, vem cá, né? Ele me chamava de Evinha ainda. Evinha, vem cá. Me diz, você está trabalhando mais ou melhor? Né? Eu falei assim, cara, eu estou trabalhando melhor, mas estou trabalhando mais também. Porque se você pensa que você vai trabalhar menos sendo dono do seu negócio, está extremamente enganado. E aí eu vou voltar para intraempreendedorismo. Quando você está dentro da companhia, das empresas, as pessoas acho que elas criam rótulos, né? Você precisa ser líder, você precisa crescer, você precisa... O que você aspira? Você quer ser gerente? E uma das minhas passagens pelas grandes corporações, eu tive um gestor que eu achei assim, ele fantástico e ele não tirou a vontade minha de crescer, mas ele falou assim, Eva, você é uma pessoa que quer criar coisas, que quer empreender, crescer, porque olha só, se você aqui, todo mundo vai ser diretor aqui na Microsoft, mas você pode ser dona de várias competências e ser referência para várias pessoas em várias coisas, né? E isso não demerita ninguém, né? Ao contrário, a gente consegue ter mais equipes, mais pessoas bacanas, um ambiente muito mais afável, conexo. Inclusive, o nome dele, a ele eu posso falar que é o Marcelo Lima, é uma pessoa especial na minha vida. Então, a gente teve, até ele tem uma passagem muito engraçada, porque eu era muito nova nessa época, muito nova mesmo. E o intraempreendedorismo, trazendo para o negócio, assim, você tem que ajudar a divulgar o Windows. Eu falei assim, beleza, vou divulgar o Windows, que era um dos produtos que eu estava trabalhando na época. Só que daí, aqui tá a cartilha, você fala A, B e C para o público C, D e E. Aí eu fazia C, D e E. Puxa, mas aqui dá para colocar algo a mais, um para outro público. E o intraempreendedorismo é você ver que além do que te deram, você poder ampliar, crescer, né? Então isso é bacana, né? E aí você vai vendo que você também vai construindo, não que você não replicar e ajudar o que foi proposto dentro da empresa, porque é preciso, né? Se cada um criar um novo propósito da empresa, talvez ela se perca. Não vai funcionar tão bem assim. Mas isso também vai te ajudando a tornar factível. Então, intraempreendedorismo é você ajudar aonde você está dentro, não obrigatoriamente como empreendedor, com alguém que lidera a empresa no negócio, que dá as diretrizes, mas você poder fazer esse desenvolvimento e com certeza todo mundo ganha, né? Eu acho que é super bacana. Eu queria te perguntar, Eva, você falou um pouco sobre a Logobon, um pouco por alto, e a Logobon, ela está focada em desenvolver tecnologias emergentes. Então, você combina inteligência artificial, você combina metaverso, você combina blockchain. Dá para misturar isso tudo no mesmo negócio? Dá. Na verdade, assim, como é que eu posso te dizer? As tecnologias hoje, elas estão mais explícitas, a gente fala mais delas, né? Blockchain, se você fizer uma pesquisa, qualquer um de nós aqui fizer uma pesquisa, você vai encontrar referências deles lá de 20 anos atrás, né? O pessoal falando 20, 15 anos atrás. E aí o pessoal ainda não sabia o que fazer, mas já sabia que poderia codificar, começar a trabalhar com dados protegidos e tudo mais, né? Enfim, a criptografia, que a gente não é tão sexy falar em criptografia hoje, né? Mas ela existe há anos, ela está na nossa autenticação, né? Está nos dados que trafegam entre celulares ou no banco, etc. Tecnologia, ciência de dados, o que envolve ciência de dados e sistemas, ela passa por todas as tecnologias. Então, é impossível, né? É impossível uma startup de tecnologia não margear todas elas, né? No meu caso, elas fazem parte dos insumos do produto, né? Porque como a gente está trabalhando com hub para cidades inteligentes,
que é o propósito da Logbon, eu preciso do blockchain para fazer as interações, as proteções, os tratos, os tokens, para, inclusive, metrificar, gerar valores, a IA para você dar conexão, tomada de decisão eficiente, né? Mas elas não são as únicas. Tem todo o resto, né? Tem todo um outro gancho. Tem banco de dados, estrutura, arquitetura, 5G, cloud, IoT, sensores, né? Então, quando você vê isso, começa a listar a arquitetura de uma empresa de software, você vai passar por uma matriz muito complexa. Então, é impossível você hoje, eu acho que você não passar pelo menos de raspão, né, num colateral do produto que você está criando, né? Então é muito comum. E as empresas que não obrigatoriamente, que eu sou uma empresa de sistemas, software nativa digital, né? É uma pegada. Mas a gente tem empresas que não são físicas, né? Tem uma startup que eu apoio que ela faz tratamentos de água, tanto para bebê quanto sanitário, que é a SDW. E é totalmente físico. Ela limpa a água, não é nada digital, né? Vamos combinar, né? Não passa bits e bytes, passa água, H2O, né? Então, a gente começou a trabalhar as possibilidades da tecnologia ajudar nos sensores, das cisternas, da conexão com a água, da disponibilidade, da chuva, do pH, enfim, que gera dados, que pode fazer conexões. Então, ela não vai passar por todas as tecnologias, mas ela vai ter, sim, colaboração. Então, ela vai usar a IA de uma forma diferente, não no produto, mas para ajudar a operação, a produção, os seus insights, as suas vendas, as suas conexões, suportar os seus clientes, né? Então, eu sempre quando encontro uma pessoa que fala assim, isso aqui não é para mim, eu tento refletir até quando eu me encontro com outras empresas que não são digitais, que são físicas, que falam assim, isso aqui não é para mim porque eu sou digital. Eu hoje olho para o físico como o físico acho que tem que olhar para o digital, porque o físico tem operação, tem logística, tem coisas que a gente fica muito no digital e não percebe que tem muita coisa, logística, de pessoas, de usabilidade, que você precisa estar antenado, é físico. Né? Existe, são seres humanos, ou influencia numa transição física. E o mesmo acontece para empreendedores que o insumo é mais material, seja na área de produtividade, biotecnologia, medicina, legal, poderíamos estar quase todas, ou todas, melhor dizendo. E é por isso que eu acho que uma das palavras da vez é o digital, quando você combina o físico e o digital, né? Tá virando moda, porque não tem como, né? Acho que tudo na vida é um pêndulo, né? Uma hora tá mais para direita, uma hora para esquerda, mas ele vai chegar e ficar ao centro, né? Ele vai buscar um equilíbrio, né? Então, acho que é isso. Toda vez que tem uma disrupção, ela nos leva para o extremo, mas pode perceber, ela vem... Ela encontra o caminho de volta, né? Ela encontra, ela equilibra. Eva, agora a gente chegou numa parte da nossa conversa, um dos nossos blocos rápidos, chama o Investe ou Corre. Então aqui, a ideia, eu vou te dar algumas ideias, vou te dar algumas tendências, e você me diz se você investe nelas ou se você corre delas. Pronta? Vou investir em tudo. Vai acabar com o teu quadro já de largada, mas tudo bem. Bom, haja dinheiro. Vou fazer com bolso restritivo, né? Eu adoro criação. Tudo que é coisa que você está criando, eu amo, né? Então, assim, é difícil, é uma coisa difícil. Então, você tem que pensar assim, eu só tenho um pouquinho de dinheiro, então vou colocar prioridades aqui. Bom, eu vou te fazer as perguntas, você disse investe ou corre, mas depois eu te pergunto se você quer comentar alguma das ideias. Tá bom. Pronta? Então, vamos lá. Startups com foco em sustentabilidade, mas com pouca estrutura de governança. Qual é a palavra que você quer? Investe ou corre? Invisto. Apple Vision. Invisto. Produtos de realidade aumentada para o varejo da moda. Invisto. Empresas que utilizam o conceito de Digital Twins para simulação em ambientes industriais. Super invisto. Tá bom. Quer comentar? O bolso está fundo hoje.
Não, eu já esqueci que eu não tinha bolsa, mas eu vou procurar. Vou procurar Venture Capital, vou procurar alguma coisa. Mas são todas tecnologias que nem todas estão tão viáveis hoje, em todos os, tanto na fluidez como ainda em termos de processamento, né? Exigem muitas GPUs aí por fora, né? Temos que pensar em algumas restrições de recursos aqui. Explica GPU para nossa audiência não técnica. É muito processador, você precisa de muita máquina, né? Então ele vai exigir que a máquina vá... tem muitas informações para você processar, então isso requer máquina para fazer esse processamento. Então não tem como você precisar de supercomputadores, mais processadores, né? Então, eu gosto de falar assim, processador, mas eu tenho uma máquina, um Core i3, não. Eu estou dizendo o seguinte, você precisa uns Core i7, uns 100, 200 dessas máquinas, é disso que nós estamos falando, de servidores assim com muita potência, e aí você precisa de muito recurso, muito dinheiro, né? Então, e a cloud que ela conseguiu alocar esses recursos de uma forma mais democrática, né? Então, A isso nuvem, né? a nuvem, exatamente a nuvem. Porque são esses recursos reunidos e compartilhados entre as empresas. E o que é um Digital Twin que você falou que você investiria? Eu estou falando aqui de mundos gêmeos, de replicações aqui, né? Então, eu vou dar um exemplo de um dos produtos que a gente, inclusive, atua, né? Tem uma fábrica do futuro. Ela pode ser do presente e do futuro. Eu vou ter uma fábrica que vai ter uma planta X. Então, eu consigo imergir as pessoas nessa fábrica no futuro. Ou não, eu estou com essa fábrica do presente, eu replico ela, mas as pessoas que eu estou fazendo o onboarding ainda não... Eu estou fazendo onboarding, elas têm que viajar, a fábrica não fica próxima, então elas podem andar por esse ambiente de forma digital. Ou então nós temos clientes que têm máquinas que o ser humano não sobrevive lá dentro. Então você faz a réplica e você consegue visitar a máquina de forma digital. Então é um mundo gêmeo, né? É uma duplicação, uma réplica. E isso é muito legal para educação, mas também para treinamento, manutenção. Acho que tem muitas aplicações para isso, né? Sim. A educação é mais fácil, né? Assim, tipo, vem a memória de todo mundo, né? Mas prototipar é muito interessante, né? Por exemplo, o pessoal é um termo que a gente fala muito de você fazer em termo real, de você andar, mas arquitetos e engenheiros já estão fazendo isso, os softwares estão muito avançados, eles estão praticamente já fazendo o protótipo, mas você consegue fazer carros, distanciamentos, né? Você faz uma projeção que você consegue sentar, se sentir no carro, se sentir numa casa, se sentir numa parte fabril, simular uma linha de produção, por exemplo. Então, isso na linha de prototipagem, na linha de treinamento, na linha de produção, né, de colaboração também, né? Ou, por exemplo, você tem um especialista, né, do outro lado do mundo que não está contigo numa sala, né? E você poder replicar e eles poderem olhar, né, para esses mundos, um no físico, outro lá no digital, e começar a procurar soluções. Então, assim, tem infinitas aplicações, né? E diversão, né? Diversão também. Diversão é uma aplicação super importante. Eu acho que uma das coisas mais legais que o pessoal ainda não explora nesse mundo de tecnologia, todo mundo fala assim muito em produtividade, né? Mas a gente vai ganhar tanto tempo, assim eu espero, né? Tem outras pessoas que, como eu, pensam que a tecnologia vai nos dar mais tempo, né? Apesar que ela não é uma verdade hoje, né? A gente cada vez mais se enche de informação e vai até a noite com relação a isso. Mas eu acho que isso tem um tempo limite. A humanidade aí vai se perceber que ela vai poder usufruir mais dos seus tempos. E aí, o que vai nos restar? Se divertir, né? Então, eu acho que é um caminho, fica a dica aí para quem está como startup, trazer algumas opções aí de bem-estar e diversão, eu acho que é um bom caminho da tecnologia.
Eu mesmo, se não for investidor, seria usuário com certeza. Não precisa investir. Nesse caso, nem precisa investir. Só se divertir já tá bom. Eva, outro dia você disse para mim que tem acumuladores de coisas e acumuladoras de função. Você se identifica como uma acumuladora de função. Isso. De coisas eu já fui, mas hoje eu não sou mais. É bom que a gente cresce, né? A gente melhora muito, muito, muito. Além da Logbon, você ajudou a fundar o FDC Angels, que é um grupo de investidores de impacto, inclusive foi parceiro nosso lá no Nordex de 24, queremos também de novo na próxima edição. E você contou também que está entrando numa empresa de investimentos. O que te faz gostar de ter tantos papéis? E você enxerga sinergia entre essas coisas que você faz? Vejo total sinergia. Até recentemente, agora eu não vou lembrar a fonte, mas depois eu passo para você anexar aí. Eu vi uma matéria muito interessante falando já sobre isso, né? Não só como empreendedorismo, que é no meu caso que tenho eu, na verdade, assim, estou empreendendo e ao mesmo tempo voltando às minhas origens, que é trabalhar para uma empresa de investimentos. Estou sendo partner da Nelo Investimentos, né? E a minha missão lá é ser matricial, uma direção matricial olhando para startups e tecnologias, né? Olhando com um olhar de investimentos, né? Suportando a matriz do banco para a linha de investimentos. E essas coisas elas vão se conectando, né? Porque o FDC Angels nasceu da seguinte forma. Eu já tinha experiência como startup. Eu fui uma startup, né? Eu fui... já tinha não vou falar anos, décadas de alguma experiência. Eu fui lembrada para ajudar na fundação do FDC Angels, né? Então, elas foram se conectando. Tudo tinha conexão. Você planejou? Não planejei. Mas o fato de você estar preparada é um imã. Ele vai te atraindo. E é óbvio que você tem que fazer uma coisa. Gerenciar o tempo, né? O tempo é o único recurso que você não tem, né? Então, você tem que fazer os tratos muito bem feitos em relação a como você vai tratar o tempo, né? E assim fazê-lo. Até falando nisso, quando eu estava na Microsoft, no meu último ano, eu fiquei, saio, não saio, né? Monto uma empresa, o que eu faço, né? Fiquei pensando em várias... Nossa, eu tinha 10 anos de Microsoft e não tinha a mínima perspectiva de ser demitido ou qualquer outra coisa assim, né? Era uma empresa que eu amo até hoje, tenho um ótimo relacionamento com eles. É fornecedora sua, né? É uma fornecedora também. Então, nesse momento, o tempo foi... eu tive que dividir o tempo da minha vida entre família, diversão... não podia deixar baixar a barreira de entrega da Microsoft, nunca deixei, né? Então, você tem que gerenciar e com o tempo você vai fazendo tratos, né? E sendo mais transparente com todo mundo que você trabalha, né? Acho que esse é o principal. E funciona super bem. Mas também tá tudo bem com pessoas... E eu conheço pessoas que falam assim, Eva, mas nem... De jeito nenhum eu vou fazer 10 coisas ao mesmo tempo como você, né? Eu prefiro fazer uma coisa e focar. Eu acho que faz parte da escolha de cada pessoa, assim. Então, acho que cada vez mais o ser humano está aprendendo a respeitar as escolhas, né? Acho que a gente tem tantas frentes hoje, tantas... discussões, né, de ideias sociais, tecnológicas, políticas, mas se você pensar, a gente está melhorando muito no ter uma escolha, né? A gente está começando a se permitir, eu quero ser mais leve, eu quero ter uma vida mais tranquila, mais minimalista. Não, eu não quero ser minimalista, eu quero ser igual a minha mãe, cheia de rococó. Tem todos os kits possíveis eu posso colocar na minha estante, e é a minha escolha, né? Então, acho que é isso um pouquinho. A gente magiou ao longo da nossa conversa diversas vezes o tema de impacto. E aí você ajudou a fundar o FTC Angels, que é uma rede de investimento de impacto. Por que impacto? O que é que
O que é que te atrai sobre o tema e o que é que, assim, a tua experiência desde quando você começou a carreira aos 14 anos, você passou por grandes empresas de tecnologia, você fundou, agora a sua segunda startup, você está indo para investimento, o que é que te motiva? O que é que te atrai no impacto? Olha, é, eu nunca olhei, se eu falar para assim, eu olhava para perseguir alguma coisa de impacto antes de entrar no FDC Angels e ajudar a fundar, eu sempre dava atenção, mas não era um alvo de fazer algo, não tinha marcado nada. Foi uma grata surpresa do Luiz Gustavo, né? Que lembrou de mim, falou assim, nós estamos com essa ideia, veio já com o Ricardo Blend, e a gente está procurando uma pessoa para compor o quadro para a gente montar o FTC Angels. E aí pensamos em você. Aí eu escutei a ideia dos meninos, que era muito legal, e era impacto positivo, né? Tipo, vamos trazer impacto, olhando para questões sociais, para as questões ambientais, né? Na época eram 7 verticais, foco, hoje tem um pouco mais, no FDC mais de 7 verticais, que a gente atua olhando para ela. Era uma tarefa pro bono, né? Eu falei assim, tá aí, eu quero ajudar as startups. Eu me ralei tanto para montar bem que eu acho que assim, tem um monte de gente que tem dificuldade, né? Desde para fazer pitch, conseguir investimento, ou não investir. Eu quero estar do lado delas. E muitas vezes a gente na época não sabia nem se as startups sabiam que elas faziam impacto, né? Que elas aumentavam o melhoravam a questão do carbono, ou elas melhoravam a questão da água, ou elas entregavam mais justiça, porque isso é um impacto positivo. E isso daí me atraiu, falei assim, puxa, eu posso colaborar. Essa vai ser, isso que não vai ser negócio, isso que vai ser uma doação, né? E eu levei bem a sério. Então eu apadrinho, abraço a startup, choro junto, rio junto, faço tudo que você imaginar. Então eu faço de coração e gosto. E o impacto ele é bom, porque nem todo negócio precisa nascer assim, você fazer impacto. Mas toda empresa nasceu para fazer algum bem. E ela só entrega algo porque ela gera algum bem para a sociedade. Ou a alimentação, o teu transporte, ou a produção. Então, toda empresa tem impacto, de fato. Mas esse eu diria que ele é especial, né? Porque ele está olhando colocando uma lupa nos problemas sociais mais, mais forte que tem em várias regiões, ou a questão da alimentação, ou uma questão de recursos, né? Enfim, e eu acho que é preciso ter isso, né? Porque eu acho que daí isso humaniza também os negócios, quiçá um dia todas as empresas sejam quase que todas embrenhadas, né, isso seja um propósito tão comum, assim, tipo, não seja nenhum tema, não seja nenhuma Isso não é um vertente. diferencial, isso é o básico, Esse né? é o básico, né? Tem muito caminho a percorrer, mas essa contagem, né? Eu estava com uma startup que nós estávamos contando quantas vidas nós melhoramos hoje, quantas vidas beberam água, quantas pessoas tiveram mais acesso à justiça ou vão ter. É muito bom, né? Geralmente a gente estava falando de desenvolvimento das empresas por alguns KPIs. Ah, qual é teu EBITDA? Qual é o teu número de clientes? Qual é o teu churn, né? Assim, poxa, que, que legal você pensar assim, quantas vidas eu ajudei hoje. Então, assim, é uma coisa pequena que pode contaminar mais negócios e mudar bastante alguns aspectos. E não é EBITDA ou vidas, são as duas coisas, né? Bom ponto. Aí tem uma questão do FDC Angels, que não era investir numa ONG. Nada contra ONGs, elas são necessárias, têm um papel. Mas a gente queria empresas que tivessem rentabilidade, que conseguissem crescer, conseguissem se sustentar e escalar. Porque se. Eu até estava com um empresário esses tempos e falei assim: cara, coloca a máscara de oxigênio primeiro em você. Porque se ele não ficar bem, ele não vai conseguir cuidar do funcionário, cuidar do fornecedor, cuidar do produto, né? Enfim. Então, e uma empresa, ela precisa, senão vai acabar, ela não vai conseguir impactar. Então, com qualquer
qualquer negócio, mesmo que ela seja regida por impacto, a parte financeira é importante. E as pessoas às vezes têm medo disso, é um meio tabu, né? Fala assim, mas eu não tenho lucro. Não, tu tem que ter lucro. Você tem que reinvestir, crescer, trazer mais pessoas, contagiar mais pessoas. É difícil você querer ficar ao lado de uma pessoa negativa. Ninguém quer. Você vai procurar pessoas positivas, otimistas. Você vai procurar empresas positivas, otimistas, né? Então, é natural do ser humano, né? Então, para que haja um crescimento, haja uma perspectiva de evolução, né? O empreendedor de impacto, ele tem que ser saudável. Ele tem que olhar isso também, tanto como as outras empresas. Por isso que lá na frente eu acho que a gente pode ter uma união. Isso pode ser, como você falou, básico, né? Para todo mundo. Uma coisa que eu tiro da sua experiência, Eva, é que a gente não se transforma só por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente pensa, mas a gente se transforma muito também pelo que a gente faz. E aí você falou, impacto não estava na minha agenda, mas eu gostei da missão, fiz e por isso me transformei. Muito inspirador. Eva, a gente chega agora no quadro do Segue ou Bloqueia. Então esse é mais um quadro rápido. Eu vou te apontar algumas tendências e você diz, bom, como se fosse uma rede social, se você vai apertar no botão de segue ou se você vai apertar no botão de bloqueio. Então, opção 1. Tá, legal. Contratar profissionais exclusivamente com base em hard skills. Difícil. Bloqueio. Bloqueia. Opção 2. Formar equipes com pessoas de quem a gente gosta. Sigo. Total. Ser executivo de carreira primeiro e empreender depois. Bloqueio. Ser empreendedor primeiro e ter uma carreira executiva depois. O oposto da alternativa anterior. Bloqueio. Quer comentar alguma das suas respostas? As duas últimas, porque eu acho que não tem uma receita. Não tem. Eu tenho empreendedor que não tem um quinto, um sexto, um décimo da minha formação, por exemplo. Eles são muito mais eficientes. O que fez a diferença? Talvez a resiliência, né? Talvez a empatia, né? Então, assim, é difícil ter uma receita, você vai passar por isso. Não. E hoje, se eu tivesse na minha formação, lá desde o ensino técnico, faculdade, que aqui no Brasil, infelizmente, isso é agora que tem algumas universidades despontando, mas de uma maneira muito assim tímida, se fala do empreendedorismo. Mas antes não se falava. Então, você saía para trabalhar para alguém. E trabalhar anos, décadas, né? Na mesma empresa. Na mesma empresa. E Deus me livre se você perdesse o emprego. Meu Deus, e agora? Vou ter uma empresa que só tem 1 ano, né? Então, assim, é legal ficar também mais tempo na outra empresa? Por que não é? Você pode também se renovar. Pô, antes de empreender, todas as empresas, em média, eu fiquei quase 10 anos. Então, eu me renovei a cada ano, tinha alguma coisa nova, inspiracional. Não foi chato, né? Então, por isso que eu acho que assim, não dá para pôr rótulos. Eu não gosto. Eu acho muito tough, muito pesado fazer isso. Né? E porque, assim, nós somos bilhões de pessoas. Você já imaginou se todo mundo for igual? Não tem graça, meu. Não rola. Essa é a diferença. Por isso que você está me perguntando coisas. Talvez eu inspire, talvez alguém olhe porque eu estou falando e fale assim, essa louca aí eu não vou seguir, não. Eu vou fazer um outro caminho. Talvez para algumas pessoas, parte do que eu vivi sirva de inspiração. Eu falei assim, puxa, eu não tinha pensado. Dá certo. Ou tem algum preconceito. E depois que você faz 50, você não tem preconceito de mais nada, né? Você não pensa mais no que fala, você tá nem aí, né? Até os 30 eu tinha vergonha de tudo, né? Eu acho muito engraçado isso. Então, assim, e eu vejo isso nos meus sobrinhos. Eu tenho 20 sobrinhos, né? Você tem 20 sobrinhos. 20 sobrinhos, né? E eu já sou tia-avó, né? Mas, então, tem sobrinho que já tem filho, né? Então, contando, imagina. Então, tem uma penca de gerações aí, né? Tem do ano 1 até o meu sobrinho que tem agora 32, 33 anos, acho que o mais velho está com 33 anos.
Então, assim, cada qual, acompanhando a rampa deles, tem uma forma de pensar, uma forma... E é tão legal, coisas que a gente não imaginava, né? Então, mais pessoas, mais diversidade, e isso que a gente falou um pouco atrás. A gente está entendendo mais, está aceitando mais, né? Então, isso também ajuda. Por isso que eu desaprovo alguns dessas... Não seguiria, porque eu não acredito que regrinhas fomentem um caminho bom, né? E uma coisa que você falou, que é se eu puder impactar pelo menos uma pessoa que está nos ouvindo e inspirar, né? A gente teve uma conversa bem legal sobre isso com um amigo em comum nosso, Lucas André, foi entrevistado aqui do Fala Nordex também, e a gente falou especificamente sobre isso lá no episódio. Mas aí nessa toada de inspirar pessoas, no quadro que a gente está agora, Trago Cultura, a gente pede para o nosso convidado trazer uma indicação de filme, de banda, bom, podcast, o nosso, mas outros também, de livro, alguma recomendação cultural para a gente deixar para a nossa audiência. O que você indicaria? Olha, música, eu gosto de U2. Acho que foi a banda da minha adolescência, né? Então, questionando coisas, né? Foi, acho que, de música... Eu gosto de tanta coisa, mas eu vou neles aí numa toada de provocações, né? Livro. Tem um livro que Existe Vida Além da Microsoft, que é do John. Tem tantos livros, eu li muito, muito, muito. Mas agora você pensando, e como você foi entre o meu empreendedorismo e quando eu trabalhava em empresas, quando eu vi esse livro, é do John, eu esqueci o sobrenome dele, A mas gente depois deixa você aqui coloca depois. isso. Mas ele foi assessor do Bill Gates por anos, né? Ele preparava a entrada do Bill Gates nos países. E, e ele falou assim, eu preciso tirar um sabático, mandaram, eu não vou contar o livro, vocês vão ler, é muito bacana. Aí mandaram ele lá para o Himalaia, e ele falou assim, subindo lá o Himalaia, ele achou outro propósito, assim, não quero mais voltar para a Microsoft. E fez o outro caminho, né? E ele mostrou, eu que naquela época estava só olhando a empresa, né? Eu vi assim, poxa, eu tenho outras oportunidades. E foi o meu primeiro ano de Microsoft. Eu ainda fiquei 10, então assim, não foi isso que me tirou da Microsoft. Mas eu tenho certeza que nesses 10 anos eu consegui construir muitas coisas legais lá. Eu tenho amigos até hoje, clientes de lá até hoje. Então, construí uma super vida, né? Então, qualquer coisa que a gente faça trabalhando dentro de uma empresa ou construindo, é importante você fazer os laços da melhor forma possível. Que você puder fazer. Não precisa fazer muito além. É só fazer o básico, o respeito e garantir que você está entregando uma coisa bacana para outra pessoa, né? Então, acho que isso ajuda bastante. Legal, obrigado, Eva. Muito obrigado por compartilhar sua experiência, seus insights com a gente aqui no Fala Nordex. E, bom, eu já tirei as minhas lições, tenho certeza que foi muito inspirador para a nossa audiência também. Para quem quiser acompanhar mais o trabalho da Eva, a gente deixa as suas redes sociais aqui, seu LinkedIn, não sei se você usa Instagram também. Sou mais do LinkedIn, mas pode colocar todas as minhas redes. O LinkedIn vai Legal. estar mais E atualizado. também da Logbon e da BenQ. A gente deixa depois aqui na referência do episódio para vocês acompanharem o trabalho da Eva. Eva, você quer deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Empreendam na vida, não nas empresas, né? Empreendam na família, na diversão, na saúde. Usem o verbo empreender no sentido de vida. Aí é só uma questão de escolha, se você vai fazer uma empresa, se você vai intraempreender, ou se você vai precisar dos dois para, salvo você tenha nascido muito rico, né? Para também divertir-se e fazer bem às outras pessoas, né? Doar, como, por exemplo, eu doei o meu tempo para o FDC Angels, porque é uma doação, né? Também faz bem. Então, é um empreendedorismo onde você conhece pessoas muito maravilhosas, como o Lucas André, que fez a entrevista com você. Então, Bom, e a gente se conheceu lá. exato. A gente se conheceu lá. E outras pessoas que eu acho que, com certeza, acho que você tem uma boa lista aí para chamar para inspirar outras pessoas. Muito obrigado, Eva. Esse foi o Fala Nordex, o
podcast que conecta você com o futuro do empreendedorismo e da inovação. Obrigado e até a próxima.